Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, dos versículos 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus disse para os seus discípulos: Se a sua justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ouviram o que foi dito aos antigos: Não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, digo a vocês: todo aquele que se enraivecer contra seu irmão será réu em juízo. E quem disser a ele patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando vocês estiverem levando sua oferta para o altar e ali lembrarem-se que seu irmão tem algo contra vocês, deixem a oferta diante do altar. Vão primeiro se reconciliar com o irmão. Só então voltem e apresentem a oferta. Procurem reconciliar-se com seus adversários, enquanto caminham com vocês para o tribunal. Senão, ele o entregará ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e vocês serão jogados na prisão. E o que eu digo é verdade, dali vocês não sairão, enquanto não pagarem até o último centavo. Jesus aqui continua ensinando, via Sermão da Montanha, seus discípulos e as pessoas que estavam ali ao seu redor. E, para dar um exemplo concreto àquelas pessoas a respeito da oferta a Deus e da necessidade de buscar primeiro a reconciliação com as pessoas, primeiro buscar uma prática daquilo que se crê, uma união daquele ato externo, religioso, sagrado, com o ato cotidiano da vida do dia a dia, ele se concentra no ritual do ofertório. O ritual do ofertório era a oferenda a Deus. E essa oferenda a Deus era feita como retribuição pela gratuidade dos seus dons. Então era um ritual que existia na época, na verdade até os dias de hoje. Nós mantemos, a igreja, todos os cristãos mantêm essa dinâmica, em relação às ofertas com Deus, mas isso era feito como retribuição por tudo aquilo que Deus, via seus dons, dava ao povo. Era um rito muito importante, um ritual muito importante, fazer uma oferta para retribuir simbolicamente a gratuidade, a benevolência dos dons de Deus. E isso era tão importante que não se podia interromper. Você estando ali no meio do ritual, ele não poderia ser interrompido, a não ser por motivos graves, de tão importante que era. Jesus afirma que é preciso parar esse ritual se um irmão tiver algo contra nós, ou se nós tivermos algo contra o irmão, contra alguém. Então veja, Jesus está usando essa situação para mostrar o quão importante é buscar a paz com todos, o quão importante é estar em dia, digamos assim, estar em comunhão com as pessoas, estar bem com as pessoas, antes de querer fazer uma oferta a Deus. E é claro, aqui Jesus está usando o ritual do ofertório pelos motivos que nós já explicamos, mas isso serve para tudo. Isso serve para o meu domingo na igreja, onde eu vou lá cultuar, como muitos dizem, na cultura evangélica, eu vou à igreja servir a Deus, estar ali com as pessoas, mas dentro de mim eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu não perdoei, eu tenho inveja, eu tenho ciúme. Jesus está afirmando aqui, olha, se vocês estiverem no meio desse ritual importante que não pode ser interrompido, vocês parem imediatamente e vão se reconciliar com a pessoa. Só assim vocês voltam e oferecem no altar de Deus aquilo que vocês estão fazendo. Nós, evangélicos, protestantes, acreditamos que a nossa vida é um altar, que a nossa vida é uma vida de serviço a Deus. Então isso vale para tudo, isso vale para o meu dia a dia, para o meu caminhar diário, meu cotidiano, não só para os momentos em que eu estou na igreja então. Em outras palavras então, Jesus está nos dizendo que devemos compreender as normas religiosas e elas são úteis, são boas, mas elas são apenas o início. Então aquela vidinha certinha que nós buscamos levar, moralmente, etc., isso é só a ponta do iceberg. Isso é algo, na verdade, até ínfimo, porque o mais importante é ir além
do pode e não pode, ir além do que a letra de uma lei diz. É necessário viver o significado. Então, como eu estava dizendo, as nossas vidas são altares. Nós precisamos transcender a ideia de apenas frequentar reuniões dominicais ou semanais na igreja. Nós precisamos transcender a ideia religiosa de frequentar reuniões de oração ou outras coisas, outros métodos que nós usamos de exercícios espirituais, jejum, enfim, e partir para a vivência. Nós devemos aprofundar o significado das coisas. Se o jejum é separação, então eu tenho que viver uma vida de separação, não a separação do mundo, mas a separação em que eu estou no caminho de Deus, não no caminho das outras coisas. Nós não devemos permanecer, então, em uma religiosidade externa, desapegada, como se fôssemos servos de um Deus patrão, que quer isso, então nós fazemos, quer aquilo, então nós fazemos. Porque isso é algo frio. Não é isso que Cristo busca. Cristo busca relacionamento, cumplicidade, amizade. Então que a partir do Evangelho de hoje, nós possamos entender que é necessário ir além da letra, além do texto que estamos lendo. É necessário buscar mais a fundo uma vida. E buscar vida, muitas vezes, significa caminhar em direção ao outro, para encontrar, então, a vontade de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.